Ah, o ego. Nosso fiel companheiro na jornada da vida. Bem que pelo que nós ouvimos dele, tá mais pra um inimigo do que qualquer outra coisa. Afinal de contas, você chora quando alguém fala que você é feio por causa do ego. Você entra no desespero de querer se provar pros outros de maneiras estúpidas por causa do ego. Você se acha um merda por não ter conquistado seus sonhos que iam te livrar de todo o sofrimento de rejeição que você vive desde os 9 anos de idade, quando era zoado na escola, zoado na rua, zoado em casa, zoado... Então, eu acho melhor pegar leve nos exemplos porque as pessoas vão começar a se sentir culpadas. Depois que você descobre sobre o ego, todos esses problemas passam a ser colocados na conta do ego pro seu conforto. Só que essa divisão criada dentro de você nunca existiu. O ego não é uma parte sua que você tem que exterminar. O ego nem é uma parte, porque ele não existe. Como é possível o ego não existir? Por mais estranho que pareça, você vai entender logo. Antes, tem algo importante que é necessário você saber. O recado do patrocinador do canal. É caô, tô brincando. Primeiro temos que entender o que é o ego. Já que eu posso falar ego e achar uma coisa, e você pode falar ego e pensar outra coisa. Esse é o efeito da linguagem. As palavras e frases são como desenhos de crianças que fazemos uns aos outros no esforço de criar uma expressão aproximada de uma parte da realidade. E por mais que eu ou você sejamos crianças que desenhem majestosamente bem, continua sendo limitado. Porque todo mundo sabe que criança desenha mal pra caralho. O ponto é que a racionalidade é limitada, quando comparada à realidade em si. Então eu posso fazer um triângulo com um quadrado e falar que é uma casa, enquanto você fala que é um foguete e o fulano fala que é uma seta. Nossos desenhos de criança são úteis para nos comunicarmos, mas os desenhos são uma coisa e a realidade é outra. As palavras são como o dedo que apontam na direção de algo. O algo não é o dedo, e o dedo não é o algo. Você pode pensar que eu tô aqui viajando e desviando do tema, mas isso é o tema. Entender toda essa nossa relação diária e inconsciente com as palavras é entender em boa parte o que é o ego, e logo você vai perceber isso. O ego é uma ideia de eu. Presta atenção nisso. O ego é uma ideia de eu. Ele é o processo racional que nasce da percepção que você é algo diferente de tudo à sua volta, dos objetos, das pessoas. O ego está intrinsecamente ligado à linguagem, porque a própria linguagem é uma ferramenta da racionalidade que segue seu padrão de comparar e categorizar as coisas. Quando você fala eu vejo você, esse eu é o tal do ego. O que você está racionalizando através dessa frase é: existe uma entidade separada que realiza o ato de captar as refrações de luzes que refletem de outra entidade separada através da visão. É um evento onde tudo acontece junto, sem qualquer separação independente de como ela é comunicada. Da mesma forma, a realidade como um todo não é um amontoado de coisas separadas. Ela é uma grande coisa. Só que, por causa da nossa lógica, nós temos essa incrível capacidade, diga-se de passagem, que é uma bênção e uma maldição, de ver as coisas em partes. Porque a lógica nasce dessa partição da realidade, do que consideramos uma visão dual. Essa é a origem das nossas ideias de bonito, feio, certo, errado, bom e mal, eu e você, que toma forma na linguagem. Assim se cria a identidade que é parte da grande narrativa que a mente cria. Daria para dizer que o ego é o narrador da nossa história. Para pensar na lente que você usa para enxergar os fenômenos da existência. Eu acordei. Nossa, o telefone não despertou. Eu tenho que me arrumar pra ir trabalhar. Eu tinha que conversar com meu chefe a respeito daquele BO que teve ontem no trabalho. Com certeza ele vai falar. Aí eu vou ter que refalar isso e aquilo. Aí depois ele vai falar. Eu dei bom dia pra minha mãe e ela nem me respondeu. Eu acho que ela tá ocupada no telefone. Olha isso. Nós vemos o mundo através de uma história. Por isso somos tão encantados por elas. Seja na forma que for. Podcast, filme, livros, em conversas. O que quer que tenha uma história, tem nossa atenção. Porque nossa atenção já está em grande parte voltada a uma história. E uma história só existe se houver divisão. Precisa de um bem e um mal. Um eu e um ele. Um eu que é assim, assado, que gosta de andar de carro, tem medo de aranhas e está se esforçando para passar na faculdade. E um ele com toda uma série de outros traços de personalidade fixos que dão a impressão que a pessoa, assim como você, é algo concreto e permanente. E você sabe muito bem que não tem nada de permanente na sua cabeça sem juízo.
A história também cria essa dinâmica envolvente que dá uma ordem linear a eventos que te fazem chorar assistindo imagens em uma tela, mesmo vivendo uma realidade onde nada segue uma sequência, mas acontece tudo caoticamente ao mesmo tempo. Eu não aguento quando ele fala que a família nunca abandonar. Boa parte da vasta e complexa característica da realidade precisam ser reduzidas às partes que carregam mais significados para a mente. E por significado, eu quero dizer o que te ajuda a ficar vivo e reproduzir principalmente, para que ela possa criar sentido nisso tudo. E um dos sentidos que ela cria é o ego. É aqui que eu começo a te explicar por que essa criação é só uma criação racional, que não tem base nos fenômenos da realidade. Para ser mais preciso, ele usa os fenômenos da realidade como base para justificar sua existência irreal. O ego é tipo aquela mentira que usa várias pequenas verdades para se criar, sabe? É como alguém que te dá um monte de sugestões e indicações e termina falando: eu sou um expert nesse campo, pode confiar. Ela pode ser realmente formada, mas o fato dela ser formada e trabalhar na área não quer dizer que a informação que ela está te dando é verdadeira. A informação é uma coisa e a expertise do orador é outra. É claro que esses fatos geram uma relação entre si, mas onde eu quero botar sua atenção aqui não é nessa relação que se cria entre esses fatos, mas na separação que existe neles e que nós esquecemos. Vamos começar desmembrando o que o ego afirma ser ele. Temos pensamentos, memórias, sentimentos e percepções. As percepções acontecem de forma involuntária. Você não faz o cheiro de peido na academia surgir ou ir embora quando você quer. Já as memórias e os pensamentos são fenômenos que têm tanto de involuntário e de voluntário. Onde o ego entra nisso tudo? Como narrador que dá sentido a todo esse caos de estímulos acontecendo internamente, ele é justamente a voz que diz: eu comi chocolate depois do almoço. Alguém peidou lá na academia mais cedo e nossa, que tava horrível aquele cheiro. Eu lembro de ele ter ligado o despertador antes de dormir. Repara, os pensamentos são fenômenos que acontecem por si só. O cheiro de peido na academia acontece por si só. A lembrança de completar uma tarefa acontece por si só. Só que junto com esses fenômenos, tem um outro fenômeno paralelo e ele que toma autoridade do que está acontecendo. O ego é um pensamento que diz que pensou o pensamento. Ele é o pensamento que diz que lembrou a memória. O que chamamos de ego é só mais uma linha de pensamento, como qualquer outra na sua cabeça. O seu trabalho de dar sentido e ordem a tudo é tão bem feito, mas tão bem feito, que você vê essa ideia que diz ter as outras ideias como uma identidade à parte, como uma unidade com vontade própria, gostos e intenções que partem dele. Quando na real, ele é o resultado da captação e organização de todas essas vontades, gostos e intenções em uma identidade, que pode ser chamada de eu, e que facilita a interpretação de todos esses fenômenos, disparando constantemente em todas as direções de forma caótica, criando a nossa maravilhosa sensação de que vivemos uma história ordenada. Agora é a hora que vai ser útil você lembrar como a palavra não é a coisa e a coisa não é a palavra. O pensamento que diz, eu pensei isso, não é o pensamento que foi pensado. Ele é só um terceiro fenômeno que veio depois e toma autoridade do fenômeno anterior, como se ele não fosse mais um fenômeno exatamente como o que aconteceu antes dele. Tá vendo isso? Não tem uma entidade fazendo isso e aquilo acontecer. Não tem um ego para ser exterminado. Ele nunca existiu. Quando você observa o que está acontecendo na sua experiência, sem analisar nada, sem o uso da sua mente racional e essa conversa constante que fica acontecendo na sua cabeça, você vê fenômenos indo e vindo, e que os processos da mente analítica vêm como outra camada de fenômenos organizar os fenômenos anteriores, porque foi assim que nós sobrevivemos. É a nossa natureza. A impressão de que temos uma identidade fixa e que a nossa vida é uma história linear é parte do que nos faz humanos. Agora que você entendeu toda a dinâmica de autorreferência que tem em nossa mente, que cria a impressão de uma entidade separada existir, quer dizer que você superou a ilusão do ego? Nem um pouco, meu amigo. Como eu acabei de falar, é parte da nossa natureza. Ela não some. Você só passa a ver ela de outra forma. O exemplo perfeito que eu ouvi sobre isso é como se você entrasse num quarto escuro e olhasse para a cama e visse uma enorme barata. Meu Deus do céu, você entra em desespero, pega o chinelo, acende a luz e descobre que a barata era só a caixinha dos seus fones de ouvido sem fio. Nunca houve barata, mas sua mente viu como se houvesse. Quando você apaga a luz novamente, você vê a silhueta e continua tendo a sensação de que tem uma barata ali, mas agora no fundo você sabe que não tem barata. Ser uma ilusão, como a impressão de que tem uma barata ali no escuro,
não torna esse fenômeno irreal. Mas uma vez que você entende a percepção enganada da mente, você continua a ver a ilusão, mas você não se engana mais por ela porque você sabe que não existe a barata. Por isso, tudo que eu tô falando aqui não quer dizer que a sua vida é uma mentira, tá? Vai devagar nessas ideias. A sua experiência continua sendo a mesma experiência. Nada na sua vida vai mudar com esse vídeo. Agora que eu parei pra perceber que isso fez parecer o vídeo ser uma total perda de tempo. Esse vídeo vai mudar a sua vida sim, mas precisamente a sua interpretação do que está acontecendo. Mas não muda o que está acontecendo. Sua experiência vai continuar igual. Você vai continuar sentindo que tem uma entidade que controla pensamentos, sensações e emoções, quando a real é que são só pensamentos, sensações e emoções acontecendo livremente no corpo humano, que estão sendo cooptados. Tive que dar uma ênfase nessa palavra porque não é todo dia que a gente consegue usar uma palavra dessas. Que são cooptados por um outro pensamento que diz ser dono deles. Quando os gurus falam acabe com seu ego, o que eles querem dizer é não alimente a ideia de que tem uma entidade tomando conta do que está acontecendo. As coisas só estão acontecendo e você só tem que receber elas. Então, de uma forma geral, aceitar o que a sua experiência traz é aceitar a sua percepção de que você é uma entidade separada, mesmo sabendo que você não é. Porque essa sensação não vai embora. Só abraça o que essa experiência tem para te oferecer. Seja a sensação de ter uma entidade, seja o entendimento de que não existe uma entidade. Só aceita a forma que ela é e a sua interpretação disso. No fim, a palavra ego aponta para um fenômeno inerente à experiência humana, mesmo sendo uma ilusão. Até porque a nossa experiência como um todo é uma ilusão, se você olhar bem. Ou você acredita que os objetos têm as cores que eles têm de verdade. As cores que você enxerga é só fruto da forma que seu organismo processa a realidade. E isso não é diferente com as suas ideias. Não precisa acabar com o ego. Primeiro porque não tem nada para acabar. E segundo porque não estamos aqui para transformar nossa experiência humana em uma experiência não humana. Você pode até tentar. E eu te desejo boa sorte com isso.